Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Olha só, hoje nós vamos continuar as aulas 27 e 28, porque eu dividi para ficar melhor para vocês entenderem, já que o tema é interpretação de texto no Enem e nos vestibulares, os distratores, ou seja, aqueles fenômenos que ocorrem, né, que nos fazem errar a questão, ou seja, que tem a ver com a distração do nosso pensamento, da nossa mente e nos levam aí para um caminho errado. Então vamos lá? Aulas 27 e 28, beleza? Muito bem. Então, continuando aquela lista dos distratores, nós temos esses aqui, ó. A dedução não implicada. O que é isso? Consiste em fazer deduções que não estão necessariamente implicadas em dados fornecidos pelo texto. Ou seja, às vezes a gente lê um texto e a gente vai e faz uma dedução, a gente entende que aquele texto está falando sobre determinado assunto, só que na verdade, se você for observar bem, você está fazendo uma conclusão, você está tirando uma conclusão que não tem a ver com os dados que te foram apresentados, tá? Então é por isso que a leitura minuciosa, detalhada, é muito importante, para que você consiga então fazer as conclusões corretas, ok? Outro distrator, outro motivo que nos leva ao erro é a generalização apressada. O que é isso? É um tipo de distorção que aplica ao todo uma propriedade que pertence à parte. Ou seja, a gente generaliza. E isso acontece quando você lê um texto que é de um assunto que você pensa que já sabe, aí você já generaliza, ou seja, tira uma conclusão ali do todo, sendo que na verdade era para você prestar atenção naquele texto em uma parte, porque às vezes a questão pede para a gente analisar somente uma parte e responder. Mas em outras vezes ela pede um conhecimento que tem a ver com a questão, com o texto completo. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado para não fazer essa generalização apressada. Mais um, falácia por erro de cálculo numérico. É a distorção interpretativa gerada por erros nas operações com números. Ou seja, é uma distorção que às vezes a gente faz quando a gente não presta atenção nos dados, nos números de fato, né? Que o texto nos apresenta, tá? Às vezes dados de pesquisa, né? Dados geográficos ou dados de outros tipos de gráfico. Então a gente tem que ter cuidado com isso aí. Outro motivo, alterações das relações entre dados do texto, certo? Ou seja, é o erro decorrente da disposição de enunciados em uma ordenação diferente do que ocorre no texto. Então acontece essa alteração das relações entre dados do texto. Se você não prestar atenção em como que esse texto se relaciona, aí às vezes você pode pegar o enunciado e tirar uma conclusão por conta do enunciado sem considerar o texto que você leu antes. Tem muito aluno que gosta de fazer isso, hein? Que lê a questão, lê o enunciado e esquece o texto. Pensa que vai dar certo, né? E na verdade a gente tem que tomar cuidado, porque a leitura do texto numa ordem correta é melhor, tá bom? Porque, olha só, erro decorrente da disposição de enunciados em uma ordenação diferente da que ocorre no texto. Às vezes o enunciado nos apresenta uma informação que já está no texto, mas você precisa entender primeiro o texto. Em alguns casos a gente consegue entender a questão primeiro lendo o enunciado, aí volta para o texto. Isso pode acontecer, mas nunca, jamais ler somente o enunciado e ir para a questão, porque você não vai responder corretamente, vai errar, tá? Então é muito importante que a gente tome esse cuidado. Mais uma, restrição indevida. É o oposto da generalização. Consiste em aplicar apenas a uma parte que se afirma sobre o todo. Então a gente às vezes faz isso, né? Alguns alunos, algumas pessoas que vão responder provas cometem esse erro. Aplica apenas a uma parte o que se afirma sobre o todo. Então tem que olhar se o texto está aplicando um conhecimento, um conteúdo denunciado da questão das alternativas em uma parte ou ao todo. Então a gente tem que tomar esse cuidado para não generalizar na hora errada ou não restringir na hora errada.
Desprezo pelo texto do papel. Consiste em responder a questão sem confrontar as alternativas com o texto impresso na folha e sim com a versão retida na mente. Eita, e esse aqui, às vezes é um texto que a gente conhece. Aí a gente vai e não lê. Por exemplo, um texto comum, aquele do Camões, né, que a gente até estudou. Amor é fogo que arde sem se ver. É um soneto universal. E aí a pessoa pensa que já sabe e já vai para a questão. Se não ler de novo, pode errar, porque é necessário então dar essa atenção, né, minuciosa para o texto. Como vocês podem perceber, tudo se volta para a leitura, para a importância da leitura. E é exatamente o que pega muito hoje, porque muitos alunos têm preguiça de ler o texto. E aí o que acontece? Vai errar a questão. Então a gente precisa fazer essa leitura observando o que a questão vai pedir depois. Se é um aspecto da generalização do texto, se é um aspecto de uma parte, por exemplo, às vezes a questão pede para a gente analisar o aspecto de coesão textual, do uso de uma figura de linguagem, então aí a gente considera que é uma parte, né? Mas às vezes a questão pede um conhecimento que tem a ver com a interpretação do texto completo, do contexto, então aí já é uma questão que vai considerar o todo, né? Por isso que a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, tá? Vamos lá para os exemplos? Olha só, essa daqui está aí, viu, no material de vocês, na apostila desse conteúdo, certo? Vocês vão observar, deixa eu só confirmar bem aqui, para eu não errar a página. Página 36 e 37, tá bom? Que eu estou falando aqui. Então vamos lá? FUVEST. É impossível colocar em série exata os fatos da infância, porque há aqueles que já acontecem permanentes, que vêm para ficar e doer, que nunca mais são esquecidos, que são sempre trazidos tempo afora, como se fossem da agora. É a carga aos outros miúdos fatos, incolores e quase sem som, que mal se deram, a memória os atira nos abismos do esquecimento. Mesmo próximos, eles viram logo passado remoto. Surgem às vezes na lembrança como se fossem uma incongruência. Só aparentemente sem razão, porque não há associação de ideias que seja ilógica. Ou seja, toda associação de ideias é lógica. O que assim parece, em verdade, liga-se e harmoniza-se no subconsciente. O que assim parece, em verdade, liga-se e harmoniza-se no subconsciente pelas raízes subterrâneas, que são as raízes lógicas, de quem emergem os pequenos caules isolados, aparentemente ilógicos, só aparentemente, às vezes chegados à memória vindos do esquecimento, que é outra função ativa dessa mesma memória. Esse texto fala de memória pra gente, né? Fala que muitas vezes os fatos da infância, eles vêm mais à tona do que fatos que aconteceram mais recentemente, que nós colocamos no esquecimento. Isso acontece com vocês? Acontece comigo assim demais. Tem coisas que aconteceram há 2, 3 anos que eu não lembro bem dos detalhes, mas há fatos, né, momentos de muito tempo atrás que a gente consegue lembrar. Então, esse texto aqui do Pedro Nava vem justamente nos falando, né, a respeito desse fato da nossa memória, do nosso cérebro. Ao analisar os processos da memória, o autor manifesta a convicção, ou seja, a convicção. Quando ele fala o autor manifesta, a gente tem que então levar em consideração o todo do texto. A convicção de que, letra C, os fatos que pareciam inteiramente esquecidos podem de repente surgir na memória com o aspecto de uma associação imprópria. Então, ele vem colocando isso pra gente, quando ele coloca aqui pra nós, né, que existem fatos que nunca mais são esquecidos. E aí, de repente, eles aparecem como se fossem de agora. Ou seja, a nossa memória tem essa capacidade, né? O nosso cérebro tem essa capacidade, como se fosse, então, uma associação imprópria, mas, na verdade, ela acontece, tá? Outra coisa, aqui, por exemplo, na letra B, a gente percebe um erro, porque ele diz assim:
É mais dolorosa a lembrança de fatos que pareciam para sempre esquecidos do que a dos fatos que não saem da memória. Ele não está falando aqui de dor na lembrança, né? Ele não coloca esse aspecto sentimental do texto. Então a gente já consegue perceber que é uma alternativa errada. Quando a gente vê a letra C, a gente percebe que ele está justamente falando desse poder que a memória tem de reativar fatos que ficaram para trás. Maravilha? Mais uma e última. Veja a influência do hábito. Sentimos que estamos sempre tomando decisões, mas na verdade repetimos a mesma decisão várias vezes. Eita, essa é pesada, né? Vou ler de novo. Veja a influência do hábito. Sentimos que estamos sempre tomando decisões, mas na verdade repetimos a mesma decisão várias vezes. Você nem sempre pesa os prós e contras na hora de escolher. Só conclui que, se já agiu assim antes, sua decisão anterior deve ter sido razoável. Se comprou um carro grande, é provável que continue comprando. Um exemplo, né, que ele coloca. Então ele vem falando aqui que essa influência do hábito é muito forte na nossa vida. E aí ele coloca, né, que a gente pensa que está tomando novas decisões, mas na verdade a gente só está repetindo as decisões que nós já havíamos tomado. Olha só, depreende-se corretamente desse texto que, letra E, agimos muitas vezes por força do hábito, sem refletir a respeito das consequências de nossas atitudes. Quando ele coloca que a gente, não pesa os prós e os contras na hora de escolher, a gente só faz, né? Porque a gente já está com base no que a gente já fez e deu certo. Essa afirmação casa com o que temos aqui na letra E. Agimos muitas vezes por força do hábito, sem refletir a respeito das consequências, ou seja, dos prós e dos contras que envolve aí nas nossas atitudes, ok? Muito bem. Por exemplo, por que não é a letra B? O impulso consumista do homem moderno, como a busca por carros de última geração, é prejudicial. Gente, aqui é um fato isolado. Se você considerar essa parte aqui, você está considerando uma parte do todo do texto e uma parte insignificante, porque aqui o foco do texto não é falar da compra de carro, não é falar de modernização. Ele está falando aqui da influência do hábito, das nossas escolhas, né? Então, se você marcasse aquela lá, você ia estar justamente cometendo aquele erro de considerar uma parte em vez de considerar o todo. Beleza? Entenderam? Então, gente, esses aqui são os exemplos que nós temos na apostila. Vocês têm muito mais no caderno de exercícios. Respondam as atividades lá no plural, tá bom? Porque aí nas lives a gente comenta, eu vou comentar outras questões para vocês, pra gente então amarrar esse conteúdo que é extremamente importante para todos nós, tá? Um abraço e até a próxima aula.